Oi pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Rafaela Romano e hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês de algumas métricas do Bitcoin, principalmente relacionados a alguns movimentos gráficos que nós estamos vendo e também comparar alguns dos indicadores e métricas atuais com alguns indicadores e momentos históricos, para que a gente possa com isso entender como os movimentos atuais podem nos indicar o que talvez o preço do Bitcoin venha a fazer no futuro. Eu espero que vocês gostem e peço que, antes de tudo, vocês se inscrevam no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos, e deixem também o seu like. Sem mais enrolação, vamos começar olhando um pouquinho para o preço para o gráfico de preço do Bitcoin, né? Então, algumas métricas que eu acho importante para a gente olhar. Primeiro é a distância em termos de dia da all-time high em relação ao momento atual. E aqui, né, você tem duas formas, digamos, de fazer essa análise. Uma considerando que a all-time high aconteceu em abril de 2021, né? Se a gente considera abril, nós estamos falando de um pouquinho... Opa, peguei a ferramenta errada aqui, Data Range. Se nós consideramos a all-time high em abril, estamos falando de 847 dias. Se consideramos a all-time high acontecendo em novembro de 2021, a gente está falando de 637 dias. Ou basicamente, em qualquer uma dessas duas all-time highs que a gente considere, né, o preço vai estar sendo negociado aproximadamente 54, um pouquinho ali abaixo da all-time high. Vamos pegar dessa daqui só para que vocês tenham ideia, né? Então, se a gente considera all-time high de novembro, o preço está sendo negociado a menos 57% da all-time high. Guardem esse número, tá? Na cabeça. Se a gente considera a all-time low, né, que a gente chama, que é a formação... all-time low, que é onde o preço foi mais baixo atualmente, o patamar atual de negociação está a mais de 80% acima da all-time low, né? E o que é interessante em relação a esses dados é comparar ele com os outros ciclos ou com os outros períodos em que o Bitcoin teve o crash e começou o período de recuperação, para que a gente possa entender se está indo tudo conforme o esperado, se a gente está desviando muito do que aconteceu nos outros ciclos, né? E aí, um dado interessante para a gente analisar isso é esse gráfico que a Glassnode publicou hoje, inclusive, né, mostrando que aproximadamente nesse período de tempo, 840 dias, após a all-time high, nos outros ciclos, nos ciclos de 2016 e 2019, nesse caso, o Bitcoin continuava sendo negociado abaixo de 60%. Isso significa que o ciclo atual, ele está tendo uma recuperação melhor do que as dos outros ciclos. Então, o que aconteceu foi que após o preço atingir all-time low ali em novembro, nós tivemos uma recuperação mais acentuada do que aconteceu nos outros ciclos do Bitcoin no pós-crash, principalmente, né? Em relação à lateralização, né, que se você acompanha o preço do Bitcoin, você deve estar sentindo que o preço do Bitcoin não se movimenta muito. A gente está aqui nessa faixa de preço um pouco estagnados. O que é importante dizer também? Que durante os outros momentos do pós-crash, o preço do Bitcoin ele ficou estagnado nessa lateralização, que também é chamado de reacumulação, por aproximadamente 6 meses, né? Então, nós estamos há aproximadamente 140, 147 dias nesse período de lateralização do preço do Bitcoin, e considerando 6 meses como uma média histórica de tempo de acumulação, de estagnação do preço no pós-crash, nós ainda temos aí umas 4 semanas de baixa volatilidade do preço do Bitcoin.
Historicamente, o que acontece, né? Historicamente, nós temos essa queda pós-crash que vive ali, então, esse aumento no preço de 60% a 80% no pós-crash, e aí a gente o preço estagna nessa acumulação. E com mais próximo fica o período do halving, que é o momento em que a gente tem a queda na recompensa dos mineradores, mas o preço tende a performar mais alto e atingir novas máximas. Atualmente nós estamos aproximadamente 259 dias do halving, né? É difícil saber o dia exato, mas a gente sabe o bloco exato, né? O bloco em que vai acontecer o halving é o bloco 840.000, que deve acontecer ali entre março, abril, no máximo até maio, né? Mas considerando ali uma data, por exemplo, de 22 de abril, a gente estaria 259 dias do halving, né? Então, nos meses que antecedem o halving, nós temos um grande aumento, né, do preço, mas após o halving é onde realmente acontece aquela perna de aumento histórico que nós vimos nos outros ciclos, né? E aí, um pouquinho mais aqui pra gente olhar mais de perto em relação ao preço do Bitcoin, né? O que nós temos como suporte e resistências importantes no momento? Então, nós temos all-time low do preço aqui em $15.000, all-time high atual em $31.8 mil, né? Se a gente vê, o preço do Bitcoin fez um movimento bem bonito, né, de topos ascendentes e fundos descendentes, né? Ou seja, as altas estão sendo sempre maiores do que as altas anteriores, que é exatamente o que significa um gráfico em alta, né? E as baixas, né, os fundos, eles estão sendo sempre menores do que os fundos anteriores, né? Considerando a continuação desse movimento, nós provavelmente teremos o preço do Bitcoin vindo aqui, né? Ele tem uma amplitude baixa nesse momento. Se a gente tiver o preço mantendo esse suporte de $27 mil, mas historicamente ele pode vir até aqui próximo dos 25, que foi o fundo desse último movimento, né? E aí a gente precisaria ter essa quebra dos 31, 32 mil dólares para que o preço possa voltar a novos patamares, né? Mas considerando então esse período histórico de 6 meses de estagnação do preço do Bitcoin, provavelmente a gente vai continuar aqui nessas faixas por algumas semanas até que o Bitcoin tenha força para executar novos movimentos de alta, né? Um outro dado interessante que eu queria trazer para vocês é em relação às médias móveis, né? Atualmente nós temos o preço do Bitcoin sendo negociado acima das médias móveis de 111, 365, 200 dias e de 200 semanas, o que é um bom indicativo de preço, né? E além disso, aqui a gente vai poder ver com uma maior precisão, vou até dar um zoomzinho maior aqui pra gente, né? As médias móveis de curto prazo, que se movem mais lentamente, elas estão acima das médias móveis de longo prazo, o que também é um indicador bom de preço no futuro, né? E é um indicador até chamado, às vezes, de cruzamento de ouro, né? Que quando a gente tem as médias móveis que se movem mais rapidamente, passando acima das médias móveis que se movimentam lentamente, indicando que o preço tem desempenhado uma trajetória altista. E por fim, queria mostrar para vocês uma reflexão bem interessante que eu fiz hoje, né, em relação a quanto será necessário em termos de meses de trabalho para que a gente possa adquirir um Bitcoin considerando um aumento do preço, né? Nesse Twitter eu fiz algumas continhas aqui, né? Considerando uma pessoa que recebe uns 5 mil reais, tem uns 20% de aumento do salário anualmente, considerando que o preço do Bitcoin duplique a cada 4 anos, né? A cada halving. Se a gente faz essas continhas e essas projeções, a gente vai chegar a um número
bem curioso, né? Que é, daqui a 25 anos, talvez será necessário 125 anos para que essa pessoa que ganha hoje, né, 5 mil reais, vai aumentando 20% do salário anualmente, compre um Bitcoin, né? Hoje, obviamente, esse número também não é assim tão fácil de ser atingido, comprar um Bitcoin, né? Mas é possível, digamos, né? Hoje aqui, estou estimando uns 28 meses de trabalho para que seja possível essa pessoa comprar um Bitcoin considerando o salário dela inteiro, tá? Que é uma coisa que, obviamente, não dá pra fazer, né? Que eu até considerei que se ela investir um terço do salário dela, né? Que seria 53 horas de trabalho, quanto ela conseguiria comprar. Então, acho que essa é uma estimativa que mostra pra gente que o momento, né, de acumulação e de estagnação do preço é um momento super importante que não pode ser subestimado para quem se interessa em se posicionar no ativo, né? E por fim, queria deixar para vocês aqui, caso vocês tenham interesse em ver essa análise aqui de hoje, ela está disponível no subtivas.org/análises. E aí, basicamente, tudo que eu falei pra vocês hoje está já no meu site. Vocês podem olhar um pouquinho, com um pouquinho mais de atenção. E é isso, pessoal. Espero que com isso nós possamos começar a nossa semana super bem antenados no que tem acontecido e que provavelmente, e que pode, né, vir a acontecer com o preço do Bitcoin, para que estejamos todos atentos. É isso, a gente se vê em breve.